Oi, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos lá, então, para o capítulo 10 de Geografia 1, falar sobre os biomas do nosso país, do Brasil. Bom, o Brasil, por ter uma dimensão continental, o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística diz que nós temos 6 biomas. Esses biomas são um conjunto de ecossistemas que têm características parecidas. E eles estão dentro de uma mesma situação física, né? Numa mesma localização geográfica. Então, eles estão dentro de uma mesma questão de clima, de relevo, de clima, de relevo, de hidrografia, que dá origem a uma característica de vegetação predominante na região. E aqui tem um mapa mostrando esses 6 biomas. Então, vamos lá. O bioma aqui, né, que é o bioma da floresta amazônica, o bioma amazônico. Nós temos aqui o cerrado, nós temos a caatinga, nós temos aqui o mares de morros, que tem como representação da vegetação a Mata Atlântica. Nós temos aqui o Pantanal Mato-Grossense, e nós temos aqui a área de pampas, né? As pradarias, bem no sul do Rio Grande do Sul. Vamos falar um pouquinho da floresta amazônica, também conhecida como floresta equatorial. É um dos biomas mais preservados do planeta, mas a gente precisa tomar cuidado com essa questão da preservação. A gente sabe que existe um desmatamento ali muito grande, uma questão de irregularidade de algumas empresas que lá adentram e tiram árvores da floresta sem nenhum tipo de permissão, né? A floresta amazônica, ela não é genuinamente brasileira, ela está presente aqui, ó, em alguns estados da América do Sul, aqui do norte da América do Sul. Nós temos as Guianas, nós temos aqui a Guiana Francesa, o Suriname e a Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia, que tem a presença da floresta amazônica. Ela é muito diversificada, existem vários tipos de vegetação, desde a mais baixinha até as mais altas, com 40, 50 metros de altitude. Ela é latifoliada devido à questão de chover bastante, as folhas são largas e finas, para ajudar na questão da evapotranspiração. É perene, porque não existe uma estação mais fria ou mais seca que faça com que essa vegetação mude de característica. É densa porque é super fechada. A floresta amazônica é dividida em 3 camadas. A mata de igapó, mais próxima do rio, das margens do rio, permanentemente alagada. A floresta de várzea, onde a questão da água só chega quando tem cheias dos rios, e a de terra firme, que estão mais distantes, uma área sempre sem alagamento. O clima que predomina é o clima equatorial, com temperaturas elevadas e chuvas intensas, um índice pluviométrico bastante grande. Os solos são profundos, mas tem a questão do intemperismo químico. Por quê? Por causa da questão da quantidade de chuva. Ele tem baixa fertilidade, mas em algumas regiões aqui tem a presença da terra roxa. Essa imagem aqui traz para a gente aquilo que eu expliquei para vocês no slide anterior, a divisão aqui da questão da floresta. Então, assim, Mata de Igapó, Caiagapó, é aqui bem próxima ao rio, né? Mata de Várzea, um pouquinho mais distante, mas no verão, onde as chuvas são mais intensas, alaga também um pouco essa região. E mata de terra firme, percebam que a gente tem um relevo aqui mais acidentado, onde a cheia dos rios não alcançam essa região. E aqui a gente tem as características que representam as características do solo. Então, nós temos nas áreas de várzea, né, que é essa segunda região aqui, ó, os solos são férteis até
pela questão da inundação das águas dos rios. As várzeas da bacia do Rio Solimões têm grande fertilidade. O Rio Solimões é um afluente do Rio Amazonas. As várzeas do Rio Negro, que é um outro afluente do Rio Amazonas, os solos são ácidos, então tem uma dificuldade de produção agrícola, mas a gente já sabe que tem a questão de uma correção aqui do solo ácido, que é chamado de calagem, que é quando você coloca calcário e mistura lá no solo. E aí diminui essa acidez, dando ênfase a uma produção agrícola bastante intensa. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente falar sobre o cerrado. E a gente tem aqui nessa região a maior bacia hidrográfica do planeta Terra, que é a bacia hidrográfica do Rio Amazonas. Ela corresponde a 25% de toda a biodiversidade e 20% de toda a água doce do planeta. Olha a importância desse bioma que nós temos aqui no Brasil. Esse outro slide traz algumas outras características do bioma amazônico dentro do Brasil, né? Vamos entender que é dentro do Brasil, porque eu falei já para vocês que essa floresta, na verdade, ela alcança outros países da América do Sul. Dentro do Brasil está dentro dela todos os estados da região norte, mais o oeste do Maranhão, norte do Tocantins e Mato Grosso. 20% desse ecossistema já foi degradado. Isso é muito preocupante. E a gente teve, desde 1960, o PIN, que é o Projeto de Integração Nacional, que vem com a questão de levar o desenvolvimento econômico para as regiões que anteriormente eram menos ocupadas e menos desenvolvidas economicamente, como é o caso da região norte e a região centro-oeste do Brasil. E com esse projeto de integração nacional, levou muito mais pessoas, tanto para a região norte como para a região centro-oeste. E a região começou assim, a degradação começou por quê? Para integrar as regiões, você precisava construir rodovias. E essas rodovias foram construídas. Inclusive, a gente tem a Transamazônica, que foi um projeto maravilhoso no papel, e até hoje nós temos pedaços dessa rodovia que ainda são de terra. E como a gente sabe que nessa região chove muito, e tem alguns caminhões, né, alguns transportes que são feitos por ela, nessa localização onde tem a rodovia de barro ainda, existe a questão dos caminhoneiros terem que esperar a água ser absorvida pelo solo para depois poder passar. E com isso trouxe também a questão do que a gente chama de novas fronteiras agrícolas, que são novas áreas de plantio agrícola, de desenvolvimento na zona rural. E isso tem trazido uma questão bem preocupante, que hoje é denominada de arco do desmatamento. Ela está ali presente, bem próximo aí o estado do Mato Grosso, no sul do Pará, esse arco de desmatamento. É uma devastação bastante acelerada e o governo federal não consegue reduzir esse problema. Eu não sei, né, na verdade, na questão da redução desse problema, né, quais são as verdadeiras intenções do governo federal hoje em manter, vamos falar da atualidade, né, preservada aí a nossa floresta. Mas nós precisamos lutar para que isso aconteça, tá? Um outro grande problema que existe na região são os conflitos de terra. Gente, os indígenas moram lá, sempre moraram. E a gente tem aí uma questão de grileiros, que são aqueles falsificadores de documentos, que são contratados por fazendeiros que alegam que aquelas terras pertencem a eles. E existe aí toda a questão de tirar os indígenas da sua região, da sua localização. E assim, a questão da violência ali é bastante grande, tá? É bastante grande mesmo. A gente tem algumas ONGs que foram criadas tanto dentro do Brasil como fora do Brasil,
buscando apoiar aí essas comunidades, as comunidades indígenas, as comunidades ribeirinhas, que é a população que vive ali na margem dos rios, e fazendo com que pressione o governo a tomar atitudes para a preservação não só da floresta, como da cultura dessa população que vive aí nessa região. Essa imagem, essas duas imagens, eu coloquei para mostrar para vocês o que a gente chama de Amazônia Legal. É dentro do Brasil, são todos os estados do Brasil que têm a presença da floresta amazônica. E aqui, ó, o arco do desmatamento, olha, gente, é bem grande, né? Então, assim, o desenvolvimento agrícola, as grandes madeireiras, aqui no Mato Grosso a produção de soja que é intensa, estão ocupando áreas aí da nossa floresta e, consequentemente, da população nativa da região. Coloquei essa imagem para mostrar para vocês também a questão do desmatamento, né? Acho que tem gente que pensa a floresta é tão grande, ela nunca vai acabar. Será? A Mata Atlântica, que a gente vai estudar mais para frente, hoje só tem 7% ou menos de 7% de toda a vegetação que lá existia quando os portugueses chegaram aqui. Nós precisamos lutar, gente, por aquilo que é nosso, com certeza. Aqui a gente vai falar de um outro bioma, que eu comentei já com vocês no slide anterior, que é a Mata Atlântica. Ela tem características muito parecidas com a floresta amazônica, tá? A diferença é a sua localização, está aqui, ó, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, de norte, do Rio Grande do Norte, aqui, né, até o Rio Grande do Sul. Numa questão original, ela adentrava aqui para algumas regiões aqui, né, para oeste aqui da região nordeste, na região sudeste, olha até onde ela vinha, né? Chegava até aqui perto do Mato Grosso do Sul, que agora é o Mato Grosso do Sul. E hoje, de toda essa vegetação, nós já temos, em média, menos de 7% daquilo que era original. Como eu já havia comentado com vocês, esse bioma ela tem características muito parecidas com a amazônica, né? Também é uma vegetação latifoliada, porque chove bastante na região, perene, porque as folhas não caem em nenhuma estação diferente, ela é variada, densa, as raízes são superficiais, tá? A localização eu mostrei para vocês no mapa lá do Rio Grande do Norte, aqui diz até Santa Catarina, mas dá para ver que chegava até um pouquinho lá o Rio Grande do Sul. Uma outra questão diferente é a questão do relevo, que é um relevo mais acidentado, que a gente denomina de mares de morros, né? São planaltos ali arredondados. Tem uma grande biodiversidade de espécies vegetais e animais, e quando a gente fala de espécies endêmicas, são espécies que só existem ali. É um bioma que desde a época da colonização brasileira, ou seja, século XVI, com a chegada dos portugueses, já houve a questão do desmatamento, primeiro a exploração do pau-brasil, depois o cultivo da cana-de-açúcar, do algodão, processo de mineração, desenvolvimento do café, hoje a questão da urbanização e industrialização, toda ali naquela região. A gente vai perceber que as cidades, os municípios de maior população, na região Nordeste principalmente, são as capitais dos estados que estão próximas ao litoral. Então, consequentemente, regiões essas que que pertenciam antes à Mata Atlântica, tá? Eu falei 7%, o livro de vocês traz 5% de toda a vegetação natural que existia. Essa aqui são imagens da questão da fauna, né, que existe ou que existia ali na Mata Atlântica. A gente sabe que o mico-leão dourado é uma espécie em extinção, provocada pela questão do desmatamento. Não só ele, como outros animais que lá existiam. Um outro bioma pertencente ao Brasil são os mangues. É uma região, na verdade, de encontro, né, da foz dos rios, da água doce,
com a questão do oceano, por isso que é um bioma ali de região litorânea. Por que o Brasil tem a maior extensão de manguezais do planeta? Por causa da nossa extensão do litoral, que também é bastante grande. A região dos mangues é uma região bastante importante, ecologicamente falando, porque ele oferece uma grande quantidade de alimentos e tem uma infinidade de seres vivos que habitam lá. Ele é considerado uma maternidade natural, porque muitas espécies de peixes, na época da desova, vão para essa região dos mangues. A vegetação, por ser uma região muito úmida e lodosa, de lodo mesmo, né? Os terrenos são arenosos e as raízes da vegetação são raízes aéreas. Tem muito material orgânico em decomposição, por isso que o cheiro é bastante forte. E ele tem uma responsabilidade bastante grande, tem a questão do sequestro do carbono da atmosfera. E como a região do mangue faz isso, diminui os efeitos dos gases estufa que nós temos aí na nossa atmosfera. Olha que importante se essa questão dos mangues ainda tivesse em grande quantidade em vários países do planeta Terra. Tá? O desmatamento do mangue acompanhou a questão do desmatamento da Mata Atlântica pelo processo de urbanização, a construção de portos e turismo, porque assim, o mangue ele está muito mais próximo do oceano do que a Mata Atlântica. O mangue realmente é onde termina a Foz dos Rios com o oceano, tá? E há um grande comprometimento dessa região do mangue com o desenvolvimento de urbanização do Brasil e compromete também a questão que se refere à questão da pesca, que é uma atividade econômica bastante interessante para um país que tem um litoral tão gigante. Agora a gente vai para a mata de araucária. Essa vegetação aqui, ó, que linda essa árvore. Ela é conhecida como pinheiro brasileiro. Eu falo que ela parece, ó, um guarda-chuvinha, e parece mesmo, olha como ela é. Diferente das coníferas que a gente aprendeu lá atrás, que parece um cone, esse nosso pinheiro, ele tem, na verdade, os galhos, né, mais abertos, né, presentes aqui no topo dos troncos dessas árvores. Características principais deste bioma. Presente na região sul do Brasil ou de clima subtropical e aqui na região sudeste em áreas mais serranas, né? Uma vegetação típica de temperaturas mais amenas. Ela é considerada uma floresta mais homogênea. Não que não exista entre um pinheiro ou um outro tipo de vegetação, mas quando você observa do alto, as árvores, na sua grande maioria, são iguais, tá? Dizem que é uma ramificação da Mata Atlântica, os biólogos aí afirmam isso, e que é a única, esse tipo de vegetação no planeta Terra, o único lugar que tem é aqui no nosso país. Ela é composta por pinheiros do tipo araucária, que eu mostrei lá para vocês a diferença do pinheiro de araucária do pinheiro de coníferas. Tem folhas que são chamadas de aciculifoliadas, folhas em forma de agulhas, que diminuem aí o processo da evapotranspiração. O relevo, como eu falei para vocês, o relevo são planaltos, né? Pela questão também da menor temperatura, tanto planaltos como chapadas aqui da região sul e sudeste do Brasil. E a sua devastação aconteceu quando os imigrantes europeus chegaram, né, na região sul. As suas árvores, né, o seu tronco, ele é usado, a sua madeira ela é usada para a indústria de móveis e também para a indústria de papel e celulose. E atualmente existem poucos vestígios desse bioma, infelizmente. Agora a gente vai para a região central do Brasil, onde nós temos a presença do cerrado. É o segundo maior bioma do nosso país. Bom, é o segundo maior bioma do nosso país, ele só é menor do que a floresta amazônica.
Ele está presente, esse bioma, na área central do Brasil, ali nos estados do Mato Grosso do Sul, Goiás, e também um pouquinho aqui na região sudeste, um pouquinho ali na região nordeste, tá? Ele tem como característica a questão do clima tropical típico, ou seja, um verão bastante quente com bastante chuva e um inverno com temperaturas amenas, né? Não é um inverno rigoroso, porque isso não existe nessa região, mas com meses praticamente sem chuva. O solo do Cerrado é um solo de característica ácida, então, para que haja produção agrícola, precisa ter a correção por um sistema chamado de calagem, que é colocar calcário no solo, né? E aí tirando um pouco a acidez, diminuindo a acidez desse solo e deixando-o apto para a produção agrícola. E ele tem uma questão de uma vegetação bem diversificada. Ele é formado por arbustos e árvores, né? E assim, ele tem característica de raiz profunda, troncos tortuosos, né? As folhas, algumas folhas também são grossas. Por quê? Porque na época de estiagem, que são as estações de inverno e outono, devido à escassez de chuva, essa mata se alimenta da água que tem no subsolo. Então, a raiz profunda vai buscar ali no subsolo a umidade que ela precisa, ok? E o relevo principal são chapadas, ou seja, aquele planalto que parece uma mesa, né? Por isso que é chamado de chapada. A erosão eólica ali é característica a esse tipo de relevo na região. E a gente tem uma área do cerrado que é chamada de cerradão. O que é isso? São árvores maiores porque elas estão próximas a lençóis freáticos, ou seja, perto de passagem de rios. E a gente também tem as matas galerias, que nada mais é do que uma vegetação natural que acompanha o leito dos rios. A partir de 1950, quando começou ali a construção de Brasília, né, da década de 1950, na verdade Brasília começou a ser construída em 1956 e foi inaugurada em 1960. Então começou-se a haver um desmatamento maior deste bioma. E a gente sabe também que a construção de estradas, levando aí a integração do Brasil, principalmente nessa região que era e continua sendo a menos ocupada do nosso país. Então, assim, 80% do cerrado já foi modificado e a gente tem como causas disso a questão da agricultura, principalmente na atualidade, a agricultura de soja, que ela é bem desenvolvida nessa região. A urbanização e a construção de estradas, como eu já falei para vocês, tá? Nesse bioma tem uma questão bem interessante. Existe a nascente de vários rios que formam as bacias hidrográficas principais do nosso país. A bacia hidrográfica do Rio Amazonas, a bacia hidrográfica do Rio Paraná, a bacia hidrográfica do Rio Tocantins. Então, essas nascentes que existem nessa região são muito importantes. Então, quando a gente desmata, a gente compromete a questão da evapotranspiração, diminuindo a quantidade de chuvas e, consequentemente, diminuindo a quantidade de água que alimenta essas nascentes dessas bacias hidrográficas. Agora a gente vai falar da caatinga, que é uma vegetação predominante do Brasil, lá do sertão do nordestino, que tem como base o clima semiárido. É um bioma também que requer bastante atenção. Ele está sendo muito desmatado devido à utilização das suas espécies vegetais para a questão da queima da lenha, da produção do carvão vegetal e também por causa da pecuária extensiva. 50% desse bioma já foi devastado. Então vamos lá. Quais são as características principais desse bioma? Clima semiárido, ou seja,
temperaturas elevadas o ano todo, com índice pluviométrico muito baixo. A vegetação é arbustiva, as raízes são profundas que vão à busca de umidade no subsolo, as folhas são pequenas, são grossas e contêm espinhos para evitar a questão da evaporação, né? E os galhos são tortuosos. Olha como a natureza é muito inteligente. Por que os galhos são tortuosos? Porque dificulta a passagem da umidade, né? Porque se ele for reto, a umidade passa muito mais rápido. Mas se é tortuoso, né? O caminho tem curvas, tem mais dificuldade dessa umidade passar e chegar para ser evaporada, né? É muito interessante. Eu admiro muito essa questão, né? De ver o quanto a natureza ela é inteligente. A vegetação se adaptou perfeitamente àquilo que o ambiente lhe oferece. Agora, a maior preocupação é o seguinte: depois do clima semiárido, nós temos o clima árido e a questão do deserto. Se nós desmatamos a vegetação natural, consequentemente, a umidade vai diminuir. E qual é a consequência disso? O surgimento de áreas desérticas. Aí o nosso problema vai ser muito maior. E a gente sabe que numa questão econômica, a população do sertão nordestino é uma das regiões de população de maior necessidades sociais que nós temos no Brasil. Imagine se a questão da seca aumentar por esse processo de desmatamento. E agora a gente vai falar das pradarias. Gente, dá uma olhada nessa imagem aqui, ó. Parece até um cartão postal, né? Mas as pradarias é isso mesmo. Na verdade, são áreas de vegetação natural formada por uma vegetação rala e rasteira, né, originária aqui dessa região e desse clima subtropical. Nós temos alguns arbustos aqui perdidos, claro, nessa vegetação, mas ela é composta dessa vegetação aqui rasteira, né? O capim, que a gente chama, que é a alimentação natural da pecuária extensiva. Acontece ali no sul do Rio Grande do Sul, ele avança também para a Argentina e para o Paraguai. O relevo dele é um relevo desgastado também, mas um relevo um pouquinho acidentado, que ele é chamado de coxilhas, por causa da sua característica assim, em forma de uns montes, tá? Ele divide em campos limpos e campos sujos. Eu mostrei para vocês lá na imagem do outro slide. Os campos sujos é quando você tem a questão das gramíneas e algumas espécies de arbustos isolados. E os campos limpos é quando você olha aquela imensidão de grama, né, de gramínea ali. Na verdade, ele é um dos biomas mais preservados do nosso país, porque a pecuária extensiva, que é aquele do gado criado solto, ele precisa bastante desse ambiente para se desenvolver. Mas, atualmente, existe a questão da modernização do campo, que vem ameaçando as pradarias gaúchas. E uma outra coisa é o replantio do eucalipto, porque o eucalipto também é uma madeira, é uma vegetação que ela é utilizada na indústria de papel e celulose. E aí, o plantio do eucalipto está sendo feito nessa região. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque as gramíneas, ela absorve a água das chuvas que alimenta os lençóis freáticos que nós temos na região. E se essa vegetação natural for comprometida, consequentemente, a gente também vai ter uma menor quantidade de água alimentando aí os nossos rios subterrâneos. E aí nós temos um outro tipo de bioma que é chamado de mata de transição. O que é transição? É mudança. Então, é um tipo de bioma que ele ocorre entre duas
dois outros biomas distintos. No Brasil, a gente pode classificar dois, que é a Mata dos Cocais, que fica no Maranhão e no Piauí, e ela está entre a Caatinga e a Floresta Amazônica. E o outro é o Complexo do Pantanal, que fica ali no sudoeste do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A Mata dos Cocais, ela está presente ali em dois estados, no estado do Maranhão e do Piauí. Eu acho que vocês já viram, inclusive, algumas reportagens que falam das quebradeiras de coco. Essas quebradeiras de coco, elas utilizam essas árvores, né? Que são a carnaúba e o babaçu, são em maioria, mas existem outras espécies. Elas são chamadas, na verdade, de palmeiras, porque elas têm esse tronco bastante grande, né? E os galhos só saem bem ali em cima, né? Na copa das árvores. A carnaúba, ela é conhecida, inclusive, como árvore da vida ou árvore da providência, porque a população nativa dessa região, a população que mora ali, da carnaúba, tudo se usa, desde a raiz, do caule, o tronco, a cera, as folhas, os frutos que ela dá, tudo tem uma utilização para essa população. Tá? Então, assim, é bem importante a preservação aqui dessa Mata dos Cocais. E ela traz renda para a população que vive na região. Aí, a explicação desse capítulo 10 de Geografia 1. Estarei à disposição de vocês para eventuais dúvidas que vocês venham a ter. Estarei ali no chat no dia da aula de vocês, no dia que for postada essa aula, estarei ali para conversarmos sobre esse capítulo. Um beijo para todos vocês e até mais.